Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast Sentido! O meu nome é Elia Carvalho. O meu nome é Sofia Ribeiro e hoje trazemos aqui um episódio muito especial mesmo, que é... Estamos grávidas e agora? Oh meu Deus! E no fundo vamos falar um bocadinho após o positivo, não é? Falar um bocadinho também qual foi a emoção que sentimos após ver aqueles tracinhos e todo o processo, também todos os convites que fomos recebendo, porque sinto que de facto o primeiro trimestre parece que é um tabu, sabes? Vives muitas emoções e parece que estás proibida, até mesmo se fores ao Google, é tipo, tu não podes partilhar com ninguém. Certo. E então, como este episódio vai ser mesmo tão interessante, o convite também fica para vocês seguirem a nossa página aqui no YouTube, seguirem as nossas páginas nas redes sociais e também deixarem o vosso amor e sugestões de temas que vocês querem para os próximos episódios. E sim, meu Deus, eu acho que foi tudo tão tabu. E eu ganhei mesmo um respeito enorme desde que eu tive consciência de que estava grávida. Tive um respeito enorme pelas outras mulheres, porque, meu Deus, o primeiro trimestre é tão intenso emocionalmente, aquilo parece uma montanha russa e hormonalmente há tantas transformações a acontecerem e uma pessoa pensa como é que há mulheres, não é, que trabalham em trabalhos extremamente exaustivos, como é que a minha mãe lidou com isto, como é que a minha avó lidou com isto, não é? Eu acho que dá-nos um respeito, pelo menos a mim deu. E eu vi muitas vezes, por exemplo, a minha avó, esta questão de trabalho foi muito importante para mim, porque eu ouvia muitas vezes, tu conheces a minha avó materna a dizer: mas no meu tempo a gente estava fechada na fábrica e dava-nos o sono e a gente ia à casa de banho, molhava assim o rosto e siga a trabalhar. Meu Deus. Meu Deus, aquilo, ela dizia aquilo e dava-me uma vontade de chorar a ouvir aquilo, tipo, meu Deus, o que as mulheres passam, não é? É uma tortura. É uma tortura mesmo. Yeah. E desengane-se mesmo quem pensa que já está tudo trabalhado e que o patriarcado já não existe, etc. Ainda bem, acho que já houve uma melhora muito grande, graças a Deus. Graças a Deus e graças também às mulheres que construíram isso. Mas ainda há muito essa questão, eu sinto que ainda há muito essa questão de não haver respeito pelas grávidas, em todos os sentidos. O único sintoma que tive foi os sinais que me foram surgindo, né? Mas isso são sintomas espirituais. E então, eu meio que na quinta-feira já estava a minha tia Dulce a trazer-me coisas para casa, tipo, leva, eventualmente vais estar grávida, por isso se não tiveres agora, vais estar depois. E eu na sexta-feira de manhã decidi fazer o teste. Tens razão, tive um sintoma e eu pensei que estava com uma infecção urinária. Eu lembro-me. E então eu pensei, e se eu estou grávida, não posso tomar antibiótico, então eu vou ter de ir fazer um exame à urina, né? Um teste à urina. E eu basicamente só usei a amostra da urina para fazer o teste de gravidez. Que giro. Foi muito interessante. Foi engraçado. E foi tipo o teste dos bichinhos, né? Dos covids, que é tipo, eu mergulhei-o e ele deu logo positivo. E eu, interesting. E a minha reação, eu sinto que na maior parte do processo do meu primeiro trimestre, a minha reação foi sempre muito racional e pouco emocional. Porque além de eu me sentir muito desregulada emocionalmente, de me sentir muito avassalada emocionalmente, tudo era suburbante para mim, ou suburbador, ou overwhelming, né? Para mim, eu estava rodeada de pessoas que eu senti que falavam bastante sobre as coisas que não podiam correr bem, ou que podiam não correr bem, e então eu tipo meio que estava extremamente racional em relação a isso. Emocionada, estava super feliz e estamos obviamente super felizes, mas sempre a pensar tipo, ok, eu ia fazer o teste,
ok, está positivo, quais é que são os próximos passos? E fomos a uma obstetra privada, e o meu foco, primeiro, aquilo é super desconfortável porque lá na obstetra eu fiz a ecografia intravaginal, portanto, aquilo estar ali numa posição de frango de churrasco, olhar para um monitor, a ver se a criaturinha de Deus está bem, tipo, eu não me senti confortável para ser vulnerável emocionalmente, eu senti-me confortável para ser extremamente racional e tipo, tem ali um saco, e dentro do saco tem um bebê, e dentro do bebê está a bater um coração, ouvi, ok, está tudo bem. Foi literalmente esta a emoção que eu tive, que foi nula, né? Tipo, está tudo bem, alívio. No fundo, tu quiseste certificar-te primeiro que estava tudo bem. E esse foi o teu grande... E eu senti que estava grávida, acabou. Não me desliguei da emoção de estou grávida. Estava super feliz, vivi aquilo intensamente, contei a quem tinha de contar, por mim contava a todo mundo. Aliás, com todas as pessoas que se foram cruzando comigo, eu contei. Não tive grande... Só não contei na internet, porque acho que a internet é um lugar um bocadinho macabro. Mas contei a todo mundo que se cruzava comigo. Eu no dia em que fiz o teste contei-te, tipo... Sim. Mas... E é ok, sabes? Porque também existe muito esta romantização de que de repente, né, estamos grávidas e parece que já... Quer dizer, parece que obrigatoriamente nós já amamos profundamente aquilo. Eu acho que é uma ligação que eu tenho ganho agora com o meu bebê a cada altura que passa, a cada semana que passa, tenho ganho uma ligação muito maior. Não é uma coisa... Não é que não... Lá está, a questão da felicidade, tu ficas, se for uma coisa que é expectável, que tu queiras, à partida, mas aquele amor, sabes? Aquela coisa, por exemplo, eu posso dizer... Eu amo o meu filho muito mais do que quando eu descobri que estava grávida. E não quer dizer que na altura já não amasse ou já não gostasse, estás a perceber, mas emocionalmente eu sinto que estou muito mais vinculada neste momento. E às vezes a mulher sente-se mal por não ter logo essa ligação. Eu já ouvi podcasts também de outras mulheres que já tiveram grávidas que, por exemplo, não conseguiram criar, durante a gravidez toda, criar a conexão de falar, porque sentiam que estavam a falar para a barriga e não para o bebê. Não sei, ainda não senti essa questão, por exemplo, num primeiro trimestre em que tu sentes mais o bebê e tudo, não posso dar a minha experiência, mas eu percebo que se calhar as mulheres sentem de formas diferentes e que está tudo bem e não é por isso que tu vais amar menos o teu filho, sabes? Porque... Lá está, eu não sinto que eu não o amasse. Eu sinto sim. é que eu anulei a minha emoção em todos os momentos em prol da minha racionalidade. Eu não sinto menos vínculo. Não, porque é modus operandi. O que é que se faz a seguir, ok? O que é que temos de saber, o que é preciso. Senti que foi e esses momentos em que eu pensei que eu ia chorar a baba e ranho, porque eu chegava à casa e chorava a baba e ranho, percebes? Mas naqueles momentos eu senti que era tudo muito mecanizado e muito racional. Não sei, eu sou uma pessoa mesmo muito emotiva e toda a gente que trabalha comigo sabe que então no primeiro trimestre aquilo foi uma desgraça, era as pessoas a chorar no consultório e eu a chorar com elas, tipo, isto realmente é muito difícil, porque não dava para controlar e eu não senti, eu já ouvi relatos, lá está, e de pessoas em primeira voz, não é, a partilhar que não se sentiram vinculadas ao bebê, mas eu sinto-me vinculada ao bebê desde que me apercebi que ele estava na minha aura, portanto, tipo, para mim isso não faz sentido para o meu caso, eu só senti é que o primeiro trimestre foi tão intenso emocionalmente e nos momentos-chave, e eu parecia tipo uma múmia de emoções, estás a ver? Era tipo, está tudo bem, ok. E perguntas, estás a ver? Tipo, perguntas para a médica, isto é normal. E agora, por exemplo, aconteceu comigo, durante o primeiro trimestre, eu desenvolver novamente a asma. Então, eu tinha asma quando era criança e até à minha pré-adolescência e voltar a ter asma, voltar a ter dificuldade a respirar, sentir que tudo era demasiado intenso emocionalmente, isso foi muito difícil para mim, porque eu não estava a conseguir lidar com todas as emoções que eu estava a sentir.
Sobretudo porque, mesmo espiritualmente, eu comecei a sentir muito mais rapidamente o que as outras pessoas à minha volta sentiam e as coisas chegavam até mim muito facilmente, não é? Porque nós, como grávidas, estamos a ser um portal entre ambos os planos. Quer dizer, estava a ser demasiado para eu conseguir gerir. E depois as próprias questões que eu estava a acompanhar estavam a ser muito duras, porque estava a ser lidar com mulheres que também estavam em situações muito vulneráveis. Então eu senti que o primeiro trimestre foi mesmo intenso e foi perceber o que é que não estava bem para a maternidade. Ou seja, o que é que não estava bem na minha vida pré-maternidade que precisava de ser corrigido para a maternidade ser muito mais fluida e muito mais tranquila. E as minhas conclusões, né? As minhas conclusões extremamente racionais foram eu conseguir mediar muito melhor as minhas responsabilidades e o meu sentido de responsabilidade, conseguir partilhar com as outras pessoas, não sentir o peso de fazer tudo sozinha e ter de fazer no dia porque senão o mundo acaba, ser muito mais flexível comigo, priorizar muito mais o meu descanso e tudo coisas que eu já pensei que já tinha resolvido. Foi a parte mais difícil. Lá está, como estava a ser tudo tão intenso, isso estava a levar a minha energia toda. E poder parar, poder voltar ao meu centro, poder abrandar o ritmo, reduzir a agenda, partilhar responsabilidades, mesmo no nosso podcast está a acontecer isso, quer dizer, está a ser uma desconstrução da Hélia fazedora para a Hélia que simplesmente é. Para a mãe, né? A Hélia que, além de mulher, além de terapeuta, além de pessoa super divertida que eu sou, também é mãe. E tem de haver espaço. E se eu continuar a pôr tudo à frente, não há espaço para a mãe, ou então há espaço para a mãe e não vai haver espaço para o resto. E os nossos filhos, acho eu, precisam que a gente seja pessoa também. Que a gente só seja, que não sejamos máquinas. Sim, no fundo, até abriste aqui o tema também dos convites que foste sentindo que tinhas que trabalhar, que achavas que já tinham sido trabalhados, não é? E, portanto, eu também sinto muito isso, que a gravidez tem-me trazido questões que eu achava que já estavam resolvidas, que eu achava que já tinha posto ali, já tinha cicatrizado, de certa forma, e não. E abriram-se até de uma forma assim bem grande, porque tem mesmo que ser visto, tem mesmo que ser trabalhado, curado, porque senão, quando depois estiver cá fora, não é? O bebê, as coisas é assim, ou vai ou racha. Claro. E já é tão intenso viver o pós-parto daquilo que falam, eu não tenho experiência, portanto é muito naquilo que vejo também de outras mães. Realmente é algo que, se pudermos tirar o mínimo peso que já não nos acrescenta mais, acho que é o convite durante a gravidez. E uma das coisas que, por acaso, eu sinto que o nosso corpo está a falar constantemente connosco, não é? Na gravidez, então, ainda se acentua mais isso. Então, eu acho mesmo que os sintomas estão muito ligados àquilo que precisa de ser visto. Não é? E no outro dia estávamos em conversa até com uma colega nossa que também está grávida e ela já tem outros filhos e ela estava a dizer que é a gravidez mais complicada no sentido de ter sintomas que nunca tinha sentido antes. E lá está, até partilhamos, eu e tu, não é? Da mesma opinião, que é mesmo convite para ser visto aquilo que anteriormente acabou por ser negado ou negligenciado de certa forma. Portanto, quanto aos sintomas, é mesmo olhar para eles com olhos de ver. Não quer dizer que, assim, obviamente, hormonalmente nós estamos completamente a todo gás e que também não vais, quer dizer, todos os sintomas não significam que é alguma coisa, né? Certo. Mas particularmente quando está ali, sabes, eu falo muito por mim, porque comigo aconteceu muito isso. Ou seja, eu até vou explicar o contexto dos sintomas que eu fui sentindo, que foi o respeitar, ou seja, colocar limites, que eu achava que já tinha trabalhado os meus limites todos, e de repente eu percebo que, seja com situações profissionais, seja com familiares, seja com amigos,
o que quer que seja, tudo estava a vir ao meu encontro sob pressão. Uma pressão essa que eu não tinha que lidar, sabes? Eu tinha Claro. mesmo que dizer assim, espera lá, isto não me faz sentido, eu é que sei da minha vida, portanto, eu tenho mesmo que dizer não. E quando eu não estava a dizer não, pelo menos agora enquanto grávida, eu realmente começava a ter um aceleramento, digamos assim, dos sintomas, entre náuseas, alergias, que eu nunca tinha feito uma única alergia na minha pele, sabes? Fiquei com a cara toda, de um momento para o outro, tipo, fiquei mesmo de cama, cheguei a um ponto que estava mesmo de cama. E foi mesmo naquela semana mais caótica em que eu tive que colocar limites a tudo e a todos. E após isso, foi uma semana que eu tive assim, pá, foi super tranquilo. Estou a viver a gravidez de uma forma muito mais suave, mesmo no primeiro trimestre e tudo. Portanto, eu tive essa experiência para comprovar efetivamente que os sintomas estão muito somatizados com o corpo para nos transmitir mensagens. Eu acredito que nós temos essa relação das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do nosso corpo físico e do nosso corpo também espiritual. Acredito que tudo é exatamente a mesma coisa. Por isso, quando as pessoas me dizem, Ohélia, mas isso é das hormonas. E eu, certo, mas as hormonas podiam dar a qualquer pessoa, não é? Enjoos, podiam dar a qualquer pessoa alterações na flora vaginal, na flora intestinal, podiam dar a qualquer pessoa alergias e asma. Porquê que te deu a ti? Porque tu já tinhas essa fragilidade. Porquê que tu tinhas essa fragilidade? O que é que está, mesmo que seja genético, não é? O que é que está a percorrer o teu sistema familiar? Porquê que isso se veio manifestar em ti? Quer dizer, eu não sou a única neta, não sou a única filha e sou a única pessoa que tem problemas respiratórios. Porquê que é a mim, não é? A minha avó teve várias filhas, porquê que calhou a mim? A minha mãe nem sequer tem rinite alérgica nem asma, quer dizer, porquê que foi a mim? Porque eu sou a pessoa mais intensa emocionalmente, sou a pessoa que fica muito irritadinha com as coisas, né? E que não consegue lidar e que tudo é muito intenso e papá. Então, o meu corpo não aguenta. É óbvio que as hormonas vão manifestar a sua instabilidade na minha fragilidade e na fragilidade de todos. Portanto, mesmo que digam, não, Ohélia, isso é das hormonas. É, mas porquê que é naquele local? Porquê que é naquele sistema do teu organismo? É por causa disso. E negar isso é negar a psiconeuroimunologia, já que todo mundo gosta de ser bastante científico. Pesquisem um pouco sobre psiconeuroimunologia e têm as vossas respostas, porque é mesmo assim. Ignorar o nosso corpo e o quanto o corpo grita, sobretudo na gravidez, é só atrasar os convites e criar mais bloqueios e, meu Deus. Sim, sabes que eu por acaso até me lembro de uma questão que foi, eu tive sinusite, que foi também o que me fez estar de cama, porque eu nunca tive, eu no caso, eu nunca tive nada disso, eu nunca tive essas alergias na pele, eu nunca tive a sinusite, eu tenho ocasionalmente enxaquecas, mas aquilo estava-me a atingir essa zona toda que ia até, lá está, a ter a sensação também de enxaqueca. E quando quem sofre com enxaquecas sabe que a exposição à luz e tudo mais impede mesmo a pessoa de poder trabalhar, de estar bem realmente. E eu realmente tive isso, e quando me apercebi que era sinusite, eu até fui ver, eu gosto muito lá já de associar isso, e portanto fui ver o porquê disso estar a somatizar-se no meu corpo, mesmo não estando grávida ou não estando, eu realmente acho que fez sentido procurar, porque encontrei lá respostas que me fez pensar, ok, isto está-me a acontecer, supostamente este sintoma está somatizado com X emoção, e o que é que está acontecendo na minha vida que me traz esta emoção? E foi a partir daí que eu comecei a consciencializar e a pensar, não, eu tenho que mudar mesmo de atitude, porque se eu não mudar, o que vai acontecer é, a vida vai trazendo cada vez mais convites, até aquilo ficar num ponto tão acelerado, e eu não queria. Portanto, seja pela gravidez, seja pelo meu filho, seja o que for, eu quis mesmo preparar e ter forças para dizer, não, é agora que eu vou mesmo terminar com aquilo que não me faz sentido, e vou então criar uma nova Sofia a partir daqui. Porque eu não quero mesmo que o pós-parto seja vai ter o seu peso, vai ter as suas questões, Óbvio. mas que não seja
por causa de coisas externas, sabes? Eu não tenho que ter responsabilidade pelos outros e tive mesmo que me desvincular disso. Então, eu sinto mesmo que a gravidez me está a trazer muitos convites nesse sentido. Houve muitos ciclos que eu tive que encerrar que não são fáceis, mas foram necessários, sabes? Qual é que foi o ciclo mais difícil de encerrar? Qual foi o ciclo mais difícil? Foi ter que terminar algumas amizades, sabes? Que sentia que eram testes da própria vida e não sendo nada contra ninguém. Isto tem mesmo a ver, eu acho que nós somos espelhos uns dos outros e aparecemos na vida das pessoas sempre por um motivo, mas que realmente já não fazia mais sentido. E desapegar-nos de pessoas, principalmente porque têm vínculos emocionais, custa sempre muito, e é muito aquela sensação, será que estou a ser egoísta, será que não estou? Mas foi em total vulnerabilidade e amor e com cuidado a pensar nos prós e contras, naquilo que era melhor para mim. Eu sinto mesmo que a gravidez me está a tornar mais egoísta, mas eu precisei de me tornar mais egoísta para poder ser mais livre. Estás a perceber? E é muito difícil porque tu ouves a palavra egoísmo e ser egoísta e associas sempre a uma coisa muito negativa, mas nós precisamos realmente de ser egoístas com nós mesmos, precisamos de ter a individualidade, precisamos de estar consciente dos nossos valores, do nosso tempo, dos nossos limites, daquilo que agora eu sou ou não capaz de fazer. Porque quando tu estás grávida, por muito que tu queiras, e se não entras numa resistência, não é? Tu não consegues dar o mesmo, não consegues ter o mesmo sentido de produção, de produtividade, não consegues. E quando te rendes a isso, é a melhor coisa que podes fazer, porque a tua vida começa a fluir muito melhor. Porque a verdade é que tu estás a trabalhar como nunca tiveste, se calhar, antes. Só que é uma coisa que nós mulheres conseguimos fazer isso naturalmente e nem valorizamos muitas vezes isso, sabes? Parece que não chega, estás a criar órgãos, que é mesmo isso. Parece que não chega, então tens que estar ali sempre a fazer mais e nunca é suficiente. E por isso é que eu digo, é mesmo necessário haver uma empatia muito maior por todas as mulheres, em particular aqui que estamos a falar, das mulheres que já foram mães, das mulheres grávidas, porque é uma sobrecarga tão grande. Se eu já sinto isto enquanto grávida, portanto, eu nem quero imaginar como deve ser uma mãe a saber lidar com todos os afazeres e ter um filho cá fora. E essa empatia e essa humildade eu sinto que não é muito estimulada entre mulheres. Não. E senti muito isso no início da gravidez e ao longo... Ok, não posso dizer que senti muito porque tive pessoas extremamente generosas à minha volta, mas lá está, o que eu estava a dizer no início, tipo, desde o início da nossa gravidez ou de que tomamos consciência da nossa gravidez, que eu sinto uma dor muito grande pelas mulheres. Tipo, é que nem é por mim. Tipo, há situações que estão a acontecer comigo que também me tocam e que eu fico tipo, sinto muito, Hélia, né? Mas há coisas nas outras mulheres, tipo, que eu fico, meu Deus, deve ser extremamente difícil de ver, sei lá, mulheres que tu estás a descrever os teus sintomas, por exemplo, que são os teus sintomas. Pimenta no cu dos outros para mim é refresco, estás a ver? Tipo, se não doeu, pá, tiveste uma gravidez fixe, ainda bem. Eu estou a ter uma gravidez muito fixe, eu não posso queixar. Tipo, tive a asma, controlou, passou, né? Tipo, não tive mais nada. Mas há mulheres que penam mesmo. E tipo, o comentário que tu ouves a maioria das vezes, vindo de mulheres, é que, isso não é nada. E eu... É assim, isto é alguma coisa, gente. Ou então é que, mas isso de gravidez e isto vindo de uma médica, a mim deixa-me mesmo triste. Que é, gravidez não é doença. Pois não, gente, todo mundo sabe que não é doença, mas é lixado. É complicado, não é? Como tu estavas a dizer, nós estamos a gerar a vida, nós estamos aqui a construir órgãos aqui dentro, estamos aqui a manter duas vidas em simultâneo e temos de continuar, não é? Porque é exigido, porque a vida depende e porque papai não achamos que existem outras soluções de trabalhar, de tratar da casa, de ser lindas, maravilhosas, de líbido extremo e forte, quer dizer, tipo, não é doença, ok, mas é lixado.
não aceitar isso noutra mulher e ser uma mulher que não apoia, que não oferece tipo, eu vejo-te, deve ter sido muito duro, deve ter sido muito difícil, pois a minha experiência está a ser fixe, mas sinto muito que a tua não esteja a ser. Quer dizer, acho que leva as mulheres para o lugar que a sociedade quer que elas estejam, que é de costas umas para as outras. E pronto. Sim, E e é é lucrativo. exato, é a tal questão que eu batalho sempre, que sou muito a favor dos direitos das mulheres e tudo mais, mas eu acabo por estar muito contra esta nova realidade do feminismo, porque faz acreditar que realmente as mulheres não podem Ser parar. vulneráveis. Não podem ser Tipo, vulneráveis, não podem parar, não, têm que estar sempre a ser produtivas. Se forem menos do que isso, são menos válidas. certo. Sabes? É por isso que eu não apoio e não compactuo com esse tipo de coisas, porque a maior parte das vezes o que nós vemos é mulheres com sobrecargas, é mulheres que não estão felizes e depois a ferida é tão grande que acabam por projetar nas outras pessoas, e é assim que o sistema acaba por estar sempre a acontecer, não é? Entre mulheres, e isto passa de geração para geração, porque o que é ensinado realmente é: tu estás a sofrer, eu estou a sofrer, então tu tens que sofrer. E é assim que funciona. E vais ensinar à tua filha que também tem que sofrer. E isso foi uma das coisas que me levou a tomar a decisão de mudar a minha vida completamente. Foi eu a perceber-me que estava num ambiente em que havia mulheres que eram capazes de fazer isso a, a outras mulheres. Quer dizer, elas estão em sofrimento e eram capazes de infligir dor a outra mulher que estava a passar por uma situação extremamente difícil, que eu não queria me ver de todo nela, né? Tipo, e gratuitamente eram capazes de o fazer, porque se eu estou em dor, isso que tu estás a passar não é nada, a minha dor é que é importante. E eu, mas que dor, nós não temos de competir dor, porque o grande objetivo é nós superarmos a dor ou abraçarmos a dor e ela estar em contacto connosco, mas seguir a nossa vida. E E abraçar a nossa sinto, sensibilidade e empatia para com a outra mulher. certo, e sinto que há tanta coisa a lucrar com nós continuarmos agarrados à dor e infligir dor e dar dor aos O outros. sistema de lealdade dá dor, não é? Certo, e é o sistema familiar, e é o sistema no trabalho, nesse local específico, e é a nossa sociedade, estás a ver? Tudo está construído para perpetuar a dor, e se nós queremos dar à luz ou parir uma nova humanidade, nós não podemos fazê-lo desta forma. E então eu sinto que esse ser mulher, para mim, passou a ser uma cena mesmo grande e poderosa e... Mesmo poderosa. Eu sinto mesmo... Eu antes, eu juro, já trabalhávamos o sagrado feminino, já tinha mesmo assim um vínculo muito forte, uma missão muito forte ligado às mulheres, sabes? Mas eu acho que isto, tipo, aumentou de uma maneira gigante, e lá está, particularmente com todas as mulheres que tiveram já esta experiência de gravidez, porque muda tudo, sabes? É uma experiência que só uma mulher consegue ter, sabes? Então não há como propriamente ter compaixão pelos homens. Eu acho que também podíamos falar sobre, até um tema sobre isso, era também o ponto de vista da gravidez na mulher e no homem, porque estamos grávidos também, não é? Não é só a mulher que está, mas de facto nós estamos a sentir tudo o que está a acontecer cá Claro, dentro. é a mulher que faz a... Sim, sim, exatamente. E quero só retomar aqui, porque tu disseste mesmo que houve uma médica que te tinha dito que gravidez não é doença. Não houve uma, E isto, é sempre a mesma e diz sempre a mesma coisa. meu Deus, e isto aconteceu ainda no primeiro trimestre, não é? Sim, Que é voltando àquela questão, que no primeiro trimestre já é tão tabu. Tu falas, mas mesmo assim o que tu falas, eu sinto que não é transmitir tudo aquilo que tu sentes. Sentes muito mais do que aquilo que tu comentas com as outras pessoas, estás a ver? Passa-te mil e uma coisas pela cabeça. E eu lembro-me até que depois de ter o positivo, depois de também ter ido ao obstetra e ver que estava tudo bem e etc., eu posso mesmo dizer isto, que é:
eu acho mesmo que a gravidez é aquele processo de rendição total. Se tu não te rendes, sabes, passas a bater mal. Porque de repente começa dentro de ti a acontecer uma preocupação constante para ver se está tudo bem, se não está tudo bem. E eu lembro-me perfeitamente de ir todos os dias, cada vez que eu ia à casa de banho fazer xixi ou o que fosse, ver se estava a sangrar ou não. Sabes? Um pequeno sangramento, alguma dorzinha que pudesse sentir que seja diferente e pensar logo, estar logo em alerta. Epá, isto parece ser assim muito simplificado, mas a verdade é que todos os dias, a todo momento, tu estás em alerta, o teu corpo não relaxa, tu não consegues relaxar. E isto é uma coisa que é muito comum nas mulheres, que é a questão do aborto que acontece, e eu lembro-me quando fui também a minha médica, apesar de ser uma excelente médica, pronto, ela deu uma realidade, ela disse, olha, parabéns, no entanto, não deve festejar assim muito porque abortos acontecem, faz parte da natureza e, portanto, se acontecer, aconteceu. E tu ficas tipo, ok, como é que eu posso proteger? Estás a ver? Como é que eu posso fazer as coisas de forma que isso não aconteça? Como é que eu posso... Porque depois eu pensava assim, se me acontecer alguma coisa, será que eu sou eu responsável? Ok, que isto pode fazer parte da natureza, mas como é que... Ou seja, todos estes pensamentos aqui dentro, até que eu comecei a trabalhar mesmo a rendição e para, Sofia, o que tiver de acontecer vai acontecer, e a partir desse momento, quando eu comecei mesmo a relaxar, sinto que comecei a curtir muito mais a gravidez também. Portanto, tudo isto a acontecer e a falta de empatia que às vezes as pessoas não têm, não é? E depois é assim, às vezes tu contares antes das 13 semanas, que é o suposto que costumam contar, a gravidez pode acontecer inúmeras coisas em qualquer fase. Não Claro. é? Infelizmente. E pode acontecer alguma coisa tipo no parto, que eu Tudo, acho, não é? quer dizer, estamos aqui sempre com paninhos quentes, epá, e eu não sinto que uma mulher seja menos mãe porque perdeu o bebê, eu sinto que uma mulher é igualmente mãe e o bebê é igualmente bebê, embora isso possa ser um tema muito polémico para quem não olha para as coisas de forma natural, e sinto que eu deixei de ter esse receio quando eu percebi que estava tudo bem. E aí a rendição, lá está, é o processo mais fluido. Porque se eu fosse aprender-me esse medo, eu perdi o meu irmão gêmeo, a minha mãe perdeu um bebê comigo, o meu pai perdeu um bebê comigo, quer dizer, há uma dor no nosso sistema que é muito pesada e vi pessoas muito próximas a mim a perderem bebés e, quer dizer, eu não posso viver mais agarrada a esse medo. Eu, desde o primeiro momento em que eu descobri que estava grávida, para mim está tudo bem. Eu não vou deixar de partilhar ou não vou deixar de viver com alegria porque este bebê pode não vir a nascer. Para mim foi um ponto assente e um ponto extremamente racional e emocional ao mesmo tempo. É um bebê e acabou. E então poder render-me a esse aspecto para mim foi, eu não sinto que foi difícil. Aliás, eu sinto que a minha essa médica não é empática nesse sentido dos sintomas, mas aquilo que eu precisava, que era dar-me confiança que esta gravidez ia avante, eu recebi por parte de outra médica, neste caso da minha obstetra, que para ela, tipo, ela sempre tratou isto como é uma gravidez e vai correr tudo bem e tudo se faz, e disse-me que, sei lá, pode ter sido tudo made up, mas o teu útero está incrível, os teus ovários estão incríveis, o colo do útero está tudo bem, portanto esta gravidez vai fluir. Tipo, para mim encheu-me muita mais confiança e ajudou-me a relativizar os sintomas. Que giro. E sabes uma coisa? Porque assim, o que eu pensei foi, mesmo que me acontecesse alguma coisa, esta experiência iria sempre estar marcada e registada na minha vida, não é? Porque de qualquer das formas eu já estive grávida, ponto. Independentemente se depois passasse a ser algum tipo de aborto ou o que acontecesse, iria sempre ter tido esta experiência da minha vida. Não há como negar isso, não é? Mas de facto eu sinto mesmo que existe esta falta de empatia, e eu recordo-me que houve uma altura que eu fui ao hospital e sinto que era tratada como mais uma, sabes?
Só aquela questão, porque assim, de repente, tu deixas de ouvir o que os médicos estão-te a dizer enquanto tu não estás a ver se está tudo bem naquela tela. E foi isso que me aconteceu. Eu estava com algumas dores na barriga, que na verdade eram gases, mas como já estava há cerca de 3 dias, então eu decidi ir a uma urgência. E sabes, nem aquele cuidado, tipo, de colocar as pernas direitinhas na parte da maca e assim, e eu estava ali até em dor, o médico não teve aquela gentileza, sabes? E de repente estavam para ali a falar e tudo, e eu desligo completamente. Eu desliguei-me completamente porque depois, de repente, parece que tu queres proteger tanto, pelo menos esta é a minha experiência, tu queres proteger tanto que eu só passei a ouvir quando apareceu-me ali a câmara, quando eu vi movimentos, quando eu vi o coração e depois aí sim, passei a ouvir os médicos e a dizer está tudo bem. A partir daí eu relaxo, sabes? Mas é uma coisa que, lá está, ainda no outro dia estava a comentar contigo, que estou muito mais alerta, que eu nunca tive problemas nenhuns das pessoas conduzirem e de repente eu agora, tipo, a 20 metros digo, cuidado! Isto acontece frequentemente, eu não me estava a perceber e as pessoas que estavam a conduzir estavam a dizer sempre, Sofia, calma. E eu assim, olha, não sei, eu nunca tive assim tão alerta. Certo, mas a realidade é que a percepção muda. Tu deixas o teu cérebro, tudo muda, tipo, e eu disse, acho que fiz esse comentário contigo, que logo na primeira semana em que eu descobri que estava grávida, na semana seguinte, né, descobri na sexta-feira, na semana seguinte eu fui caminhar e a estrada que eu fiz todo o santo dia a caminhar estava mais estreita. Porque a tua visão muda mesmo, porque tu, a partir daquele momento em que tu sabes que estás grávida e durante a gravidez, mesmo que não estejas consciente dela, o teu organismo vai se preparar para proteger o bebê, ponto. Então, a partir daí... É mesmo preciso uma preparação, porque depois acontece, e eu vejo as recém-mães, não é? Que depois querem muito proteger também o seu bebê, porque eu não sei o que é isso e vou vivê-lo, assim espero, mas quero mesmo viver com alguma tranquilidade dentro do possível, mas realmente acho que muda mesmo aqui alguma coisa que, epá, sejamos mais empáticas com as mulheres, com as mães, porque isto sente-se mesmo, não é clichê, não é uma coisinha que se diz e pronto, se calhar é um bocadinho o dramatismo delas, não é, isto acontece mesmo e caramba, é preciso haver mesmo uma estrutura emocional e para isto é preciso um suporte também das pessoas que estão ao nosso redor, porque caso contrário é muito fácil cair no abismo. Certo. E recuperar-te disso não é fácil. Não é fácil. E daí se falar também muito da depressão pós-parto e etc, etc, que eu acho até que já pode advir muito também de todo o seu processo de gravidez, que à partida não deve ter sido de forma muito calma, sabes? Sem muito stress. Tem muita influência nesse sentido. Não só fala-se muito, passas para o bebê. E tu? Não é? E tu que estás a sentir isto tudo? Adianta caraças, estás preocupada, não é? Com vou passar isto para uma filha e não posso passar e estar em alerta se tu estás em sofrimento. Para o teu filho não passar por isso, não é? Tu precisas de conseguir autorregular e para isso precisas de validar o que estás a sentir. Exato. Bela coisa não estares a pensar, não é? No teu filho e papá e tu. Na teoria é tudo muito bonito, não é? Mas depois lá está, na prática é mesmo isso, olhar um bocadinho mais para a mãe. Olhar não tanto para a para mãe. A questão de olha o bebê, olha o bebê, olha o bebê. Sim, mas e eu? E a mãe, caraças, né? e O bebê está eu? dependente da mãe. Então vamos cuidar mais daquela mãe, daquela grávida, não é? Que lá está, todas as atenções é muito voltadas para o bebê, que percebo, não é? Mas ao mesmo tempo vamos olhar para a mãe durante e pós-parto. Durante e pós-parto. Eu sinto que é isso. E pronto. Acho que está tudo falado. Foi assim um tema que gerou aqui. É um tema muito tenso, muito emocional, muito delicado, mas eu sinto mesmo que tem que ser falado. E para darmos representatividade também a todas as mulheres, acaba por ser muito difícil, porque nós só podemos falar das nossas experiências, Claro. Mas espero que todas vocês e todos vocês que nos estão a ouvir, espero que também haja público masculino desse lado, mas sobretudo todas as mulheres
se sintam vistas e Acolhidas. respeitadas, certo? Vistas e acolhidas e respeitadas por nós, porque é esse o nosso objetivo. E é isso. Portanto, vemo-nos no próximo episódio. Deixem o vosso amor nos comentários, subscrevam a página, partilhem este episódio com outra mulher ou com alguém que vocês sintam que está a precisar de um boost de otimismo, porque isto passa, o primeiro trimestre passa. Partilhem muito e obrigada por estarem desse lado. Este é o Podcast Sentido e até para a semana. Beijinhos!